Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E quem disse que um super vilão não pode se candidatar à presidência? Isso aconteceu no Brasil. Eu ri, mas eu chorei por dentro. Bom, gente, então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, porque é muito importante pra gente produzir conteúdo aqui no YouTube, as inscrições, e dá uma olhada no box de descrição, que tem lá o link pra loja do Capitão Onigiri e também o cupom de desconto que o canal tem aqui dentro da plataforma, onde você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios para seus mangás, aqueles plastiquinhos para guardar bonitinho. E uma coisa é fato, eu tô extremamente interessado na série do Loki, que vai começar agora no dia 9 de junho no Disney Plus, e por conta disso eu saí lendo algumas obras do Loki para poder comparar o Loki do MCU com o Loki dos quadrinhos, ou pegar algumas referências que com certeza vai ter na série, e eu me deparei com uma das coisas mais fenomenais já escritas na história da Marvel, disparado, com toda certeza. Eu tô falando da HQ, publicada em 4 volumes, chamada Vote Loki, que o autor é o Christopher Hastings e as artes é do Foss. E, cara, que HQ incrível e política, e ao mesmo tempo em que ela é uma sátira sobre tudo que está acontecendo, e ela foi publicada num momento super tenso da história americana, que foi o ano de eleição, né? Ela foi publicada em 2016, e ao mesmo tempo que ela parece falar muito sobre o estilo de eleição americana, ela acaba falando muito sobre política, na verdade. Ela fala muito sobre a política no mundo, como ela é feita, quem são os seus atores, quem são as pessoas que proporcionam os debates. É uma HQ extremamente inteligente. Então eu me apaixonei, eu precisava falar sobre ela separado de todo o bolo do que foi feito do Loki até hoje, porque ela é muito boa. E ela vai ser publicada pela Panini no Brasil, então já tem aí esse gancho para você ficar de olho que ela vai ser lançada agora em junho. Mas o que é Vote Loki? O Loki, essa HQ de 2016, ela pega o Loki em um momento diferente da história dele, em que ele já passou por uma certa história de redenção, apesar de não ser necessariamente uma redenção, mas uma ressignificação do personagem por parte dele mesmo, o que é bem curioso. E aí, um dia, a gente está acompanhando aí a Nissa Contrenias, que é uma jornalista, ela está cobrindo ali as eleições americanas de 2016, e em um dos debates entre os democratas e os republicanos, ela está conversando com outro jornalista e começa a ocorrer um ataque da Hydra. A Hydra vai matar todo mundo e quem aparece para salvar o dia? O Loki. E não bastando o Loki aparecer para salvar o dia com um discurso de eu tava meio que passando por aqui e tudo mais, começa a surgir meio que um buchicho naquela ocasião de o Loki tava vindo para esse debate porque ele vai concorrer à presidência. E aí ele segue uma linha de narrativa muito parecida com o que a gente viu ocorrer nas eleições do último ano, 2020, com o Kanye West, do tipo, começa como uma piada. Começa com o Loki, que é um super vilão reformado, até pros Vingadores ele é considerado meio que um vilão reformado, ele não é mais visto como um vilão, mas que fez muita coisa errada. Inclusive, na história da própria Nissa, ela era uma criança que, no começo dos Avengers, logo quando os Vingadores estavam enfrentando o Loki pela primeira vez, uma situação muito similar ao filme de 2012, o bairro onde ela morava foi completamente destruído naquele combate. Então, meio que ela tem memórias muito pessoais e afetivas de o Loki é um cara ruim, ele destruiu minha casa quando eu era criança e só eu sei o que a gente passou para poder superar essa situação. Então a gente vê essa HQ pelos olhos dela, e aí tudo se origina como uma piada, como ninguém vai levar isso a sério. E cada volume, né, cada um dos 4 volumes, ela vai abordar um aspecto específico da batalha política que a gente vê hoje. Então, nesse primeiro volume, é muito esse embate
da Nyssa, uma jornalista. Então ela tem todo o aparato ali do Clarim Diário e tudo mais pra poder... Aí ela não fica contente com essa candidatura do Locke, ela começa do tipo, é óbvio que é uma piada, mas tem alguma coisa atrás, eu preciso ir atrás disso. E o Locke começa a fazer aparições na mídia, começa a movimentar a mídia em torno dessa pretensa candidatura dele. E aí o Locke convida a Nyssa e fala assim, não, me acompanha um dia, vamos lá no meu gabinete, assim, meio quando ele formaliza, vamos lá no meu gabinete, você faz um texto sobre as minhas verdadeiras intenções, o que vai acontecer e tudo mais. E ela faz um texto, ela tem contato com a base eleitoreira inicial do Locke, que são umas pessoas desequilibradas, para dizer o mínimo, assim, são pessoas que elas têm um discurso muito extremista, elas têm um discurso conspiratório, elas têm todo esse viés de pessoas fora da realidade mesmo, assim, bem terraplanista na realidade. E aí ela faz um texto sério, um texto falando quem tá apoiando o Locke e tudo mais. Só que, aí essa é a grande sacada do quadrinho, o Locke, com as suas maquinações e com tudo que ele faz, ele consegue alterar a manchete que ela ia escrever. Então, de uma manchete séria e que talvez não gerasse tanto buzz assim, ela acaba se tornando uma manchete de entenda por que a candidatura do Locke é algo para você ficar de olho, prestar atenção, tem algo quente aqui. Faz uma chamada sensacionalista. E aí, no segundo quadrinho, a gente vê as consequências disso. O Locke usa isso como uma plataforma para ele angariar cada vez mais votos. Existe um trecho muito interessante em que a Locke, né, na época que a Locke era a doutora Jane, Jane Foster, ela vai até o apartamento da Nyssa e fica... O que você fez, sabe? Tipo, por que você tá falando isso do Locke? Você sabe que ele é um vilão, né? E aí a Nyssa pergunta pra ela assim... Tá, você veio aqui super inflamada, mas você leu o texto? E a partir daí, dessa maquinação do Locke, que meio que deturpa o trabalho dela, ela começa a ver que aumentou a base do Locke. E ele começa a fazer discursos. E aí também é outro brilhantismo desse segundo e do terceiro volume, que é muito... o Locke falando assim... Oi, tudo bom? Eu tô me candidatando aqui. Vocês que estão pensando em votar em mim, a mídia chama vocês de idiotas. A base eleitoreira dos outros candidatos chama vocês de idiotas. As pessoas estão chamando vocês de malucos. Eles mentem pelas costas de vocês. Vocês sabem que eu tô mentindo. Então, é isso, eu sou verdadeiro. Eu falo as mentiras na sua cara. E não é como se a gente não tivesse visto esse discurso acontecendo em eleições no mundo, de um modo geral, em que candidatos se portam do tipo, eu falo a verdade, eu sou muito verdadeiro, e na verdade ele só tá falando um monte de mentiras, ou asneiras, ou preconceitos, assim. Então, tem um desenvolvimento extremamente inteligente, e o Locke continua revertendo toda a mídia que é gerada contra ele em propaganda para ele. Ele é muito inteligente, aí os autores foram muito inteligentes em mostrar o Locke revertendo todas as maquinações que eram feitas para mostrar o absurdo da candidatura dele em vitrine, em dando palco para esse maluco específico da Marvel dançar. E aí entra algo que eu acho brilhante, que não tem uma saída. Não existe uma saída. Chega num ponto em que a Nyssa ela começa a falar, cara, foi ele que promoveu esse ataque da Hydra, ele tá por trás de tudo, eu preciso provar e tudo mais. Mas aí chega num ponto que é muito... foi ele. Mas isso não importa mais. Não importa mais pros eleitores dele. Na verdade, os eleitores dele se importam mais como... Sim, a gente sabia isso desde o início, isso não é uma novidade, é o Locke, é óbvio que foi ele que fez. E aí, essa última arma dela é completamente invalidada, é perdida. Porque a verdade não importa mais. Na verdade, o que importa é o Locke conseguiu utilizar o que estava sendo desferido contra ele como uma plataforma de popularidade. E aí eu não vou dar spoiler do último volume, mas o último volume é inteligentíssimo, em que
não há uma derrota, na verdade, né? De novo, o Loki subverte toda a lógica daquela ação dele, e não há uma derrota. Mas há um ponto muito inteligente no último volume, que é quando o Loki é confrontado contra perguntas da sua base eleitoreira. Assim, diretamente. Não é mais a mídia interferindo. E aí essa base eleitoreira, como ela é atraída por mais diversos fatores, começa a se dar conta de que ele não tem um plano de governo. E as coisas que as pessoas projetam nele, não necessariamente todo mundo projeta igual. Então tem uma senhora que pergunta: você vai implementar um sistema de saúde público aqui nos Estados Unidos? E um outro cara, também da base do Loki, fica: você é louca? Você é infiltrada? O que você tá falando aqui? O Loki nunca vai fazer isso. É exatamente por isso que eu tô votando nele. Então começa a ter esse conflito, e aí começa a demonstrar que, cara, é o que as pessoas projetaram nele. Ele nunca falou de propostas, ele nunca falou do que ele ia fazer, do que ele queria fazer, do que ele queria promover. Ele só redirecionava aquela atenção que a mídia estava dando para ele, de modo que ele ganhasse seguidores e eleitores. Então é muito curioso, assim, é uma HQ que teve a sua crítica positiva nos Estados Unidos em 2016, quando lançou, mas me chama muita atenção ela não ter sido lançada antes aqui no Brasil, né? Ela está sendo lançada agora em 2021. Ela vai sair num único volume aqui, ela não vai sair em 4 edições. Eles vão fazer aquele... então pega todas as edições, porque as edições americanas elas são mais curtas, elas são 20 páginas, 30 páginas, e aí eles fazem... Aqui no Brasil a gente faz um compilado. Mas me chama muita atenção não ter saído antes, assim, porque ela é brilhante. Ela é brilhante. É uma das melhores coisas que a Marvel já produziu em toda a sua história, assim. Ela é muito inteligente, ela não toma o leitor por idiota, na verdade. Ela faz um contraponto muito interessante sobre o que o Loki tá fazendo e o que a jornalista Nyssa tá fazendo. Não tem combate, não tem lutinha, não tem herói voando, aparecendo e resolvendo as coisas na porrada, mostrando que o universo da Marvel ele é grande, ele é vasto, ele é complexo, ele ainda ocorre no mundo normal, num estado de direito normal, em que há eleições e tudo mais, assim. Então, existe esse fator extremamente importante para o universo Marvel, que é: o universo existe, e não é tudo que você vai derrubar e vai destruir com base de poderzinho de herói. Até porque a Nyssa pergunta, acho que pra Thor, do tipo: cara, vai lá então, pega ele, leva pra uma prisão em Asgard, faz o que você quiser. E ela, tipo: eu não posso, ele não tá fazendo nada errado, ele só tá se candidatando. Não há nada que eu possa ser feito com os meus poderes. A responsabilidade tá com vocês, eleitores americanos e tudo mais. Então, ela não toma o leitor como um idiota, na verdade. Ela traz complexidade para esse universo, ela traz complexidade pro personagem do Loki, assim, e ela é uma sátira deliciosa de ser lida. Quem me acompanha pelo Twitter deve ter ficado cansado, porque eu postava vários prints, assim, de diálogos extremamente inteligentes e interessantes, que, eu não sei, realmente é uma obra única. Então, meio que é isso. Fiquem de olho na HQ do Vote Loki. Ela vai ter um easter egg na série, até porque já vazou cena no trailer mesmo do Loki com o brochezinho de votem no Loki e tudo mais, então é algo meio canônico pro personagem, essa candidatura dele, assim. A arte é um pouco... tem um choque inicial, porque ela é bem cartunesca, mas aí eu acho que entra muito nesse conceito de ser uma sátira, assim. Não é o Loki que a gente vê bonitão e desenhado com músculos, não, é um Loki cartunesco, assim, os personagens são meio cartunescos, então tem esse fator também de uma arte que também transmite essa mensagem. E comprem, é muito legal. Não sei o preço, ainda não, acho que nem foi anunciado o preço final de Vote Loki, mas já está em pré-venda na loja da Panini, e acho que acredito que esteja na loja da Amazon também. Mas leiam Vote Loki, leiam, e sempre deem essa HQ de presente para quem fala que quadrinhos de heróis não se mistura com política. Na verdade, se mistura sim, e traz obras maravilhosas e muito, muito importantes.
Bom, então sobre Loki, meio que é isso, assim, eu falei pra caramba, mas eu sinto que poderia falar 1 hora sobre esse quadrinho, mas senão o Fábio vai me matar na edição. E por hoje é só, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. Um grande beijo e tchau, tchau.